Sami, eu esqueço as palavras com muita facilidade. Eu vou na aula, vejo uma quantidade de palavras, leio um texto, vejo várias palavras novas, vocabulário novo, e depois de alguns dias eu esqueço totalmente, lembro de uma ou duas. Isso é uma queixa que muitos alunos têm e é algo que também faz parte do processo de aprender inglês e eu diria que é até que normal para qualquer aluno passar por essa situação. Esse vídeo que você vai assistir agora é uma aula que foi parte de um workshop que eu realizei com várias dicas práticas de estudos para alunos iniciantes, básicos, avançarem mais rápido no inglês. Inclusive, todas essas dicas são válidas para qualquer idioma. Espero muito que esse conteúdo te ajude com o seu inglês. Não esquece de ativar as notificações, o sininho que está por aí, perto desse vídeo, para você nunca perder nenhum conteúdo que for publicado aqui no canal. And now, have a great video. I hope you like it. Eu mesma, se eu for aprender um outro idioma, quando eu estava tentando aprender alemão com a minha mãe, acontecia a mesma coisa. Mas existe uma técnica que a gente chama de sistema de repetição espaçada. E é uma técnica muito usada e, inclusive, tem várias formas de você aplicar essa técnica. Pode ser que você até já tenha escutado falar desse sistema de repetição espaçada. Basicamente, para eu falar de uma forma bem objetiva e bem simplória para você, nada mais é do que você ir e voltar naquelas palavras. Então, você aprendeu aquele conjunto de palavras, conjunto de frases, você precisa vê-las novamente dentro de alguns dias, dentro de 14 dias, dentro de uma semana, dentro de 21 dias, dentro de um mês. Você precisa sempre fazer esse jogo de vai e vem. Palavras que você aprende, elas só vão interiorizar dentro de você, as palavras ou frases no caso, quando você volta a vê-las outras vezes. E como esse sistema de repetição espaçada se tornou, digamos que, bastante popular e bastante utilizado, hoje existem várias ferramentas, que trabalham com essa metodologia, digamos assim, com essa técnica, mas de formas diferentes, porque você pode tentar aplicá-las e ver qual que funciona melhor para você, qual que você gosta mais, qual você se identifica mais. Mas a proposta, do sistema de repetição espaçada é você realmente não esquecer as palavras. Você aprendeu um vocabulário novo, ou frases novas, ou expressões novas, você tá vendo esse vocabulário num período de tempo de modo a não esquecer. Vou começar falando duas formas bem simples de você fazer isso usando um caderno. Uma das coisas que você pode fazer é pegar um caderno, um caderninho, que nem eu gosto muito desses aqui. Esse é um caderninho super pequeno. Esse aqui é um caderno que eu achei bem legal, porque ele tem essas cores, então você consegue inclusive organizar, dividindo, categorias. Então, o fato de você anotar as palavras novas, o vocabulário novo, ou as expressões novas, ou phrasal verbs, ou verbos, adjetivos, tudo que você quiser anotar, você faz uma listinha. É recomendado, até para ajudar na memorização, você não só colocar a palavra ali solta, você até pode colocar a palavra solta, mas colocar uma frase embaixo, ou 2 ou 3 frases, exemplificando o uso daquela palavra, entende? Então, você coloca a palavra e não deixa só ela ali solta. Pode colocar o significado em português, não tem problema, como você preferir, e você coloca depois algumas frases modelos usando aquela palavra. E você pode organizar esse caderno, como eu falei, por categorias. Então, por exemplo, aqui na parte cor-de-rosa, vou colocar verbos. Aqui na parte amarela, vou colocar adjetivos. Aqui na parte verde, eu vou colocar todos os verbos no passado que eu for aprendendo. Mas a ideia é, uma vez que você anotou, para você aplicar de fato esse sistema de repetição espaçada, você precisa voltar nessas palavras. Então, você anotou e não adianta você nunca mais pegar. O fato de você anotar simplesmente não vai fazer necessariamente você reter informação. Cientificamente, dizem que a gente retém 30% das informações que a gente recebe. Então, pode ser que você faça essa lista e você naturalmente retenha esses 30%. Mas para você justamente reter mais do que isso, você vai precisar de tempos em tempos, Então, anotei uma série de palavras nessa semana. Semana que vem, eu vou abrir de novo e eu vou revisar essas palavras, E na outra semana, novamente. E assim vai indo. É um jeito simples e prático de se fazer. E se você tem essa memória visual, gosta de escrever, se você é uma pessoa sinestésica que aprende escrevendo, fixa melhor, organiza melhor as ideias escrevendo, eu acho muito legal essa do caderno, Aproveitando, eu gosto muito, porque aí eu já faço isso com as canetas, então acaba sendo uma coisa prazerosa pra mim do que editar no computador. Mas você faz da forma como você achar mais divertido e interessante pra você. Uma outra coisa bem legal que você pode fazer usando o caderno, e canetas coloridas e o que mais você quiser usar, que é bem simples de se fazer, para quem gosta de escrever à mão. Lembrando que a escrita à mão ajuda a memorizar. A Gold List. Não sei se você já ouviu falar de Gold List, mas é uma técnica que quem inventou essa técnica foi um poliglota famoso que se chama David James, Deixa eu só confirmar. Isso mesmo, David James é o nome dele.
Enfim, ele resolveu aplicar o sistema de repetição espaçada, mas através de uma Gold List. Qual é a diferença? Você pega um caderno, né? E aí você vai, né? Vamos imaginar que eu vou começar hoje a minha primeira lista. Eu vou escrever, né? Uma sequência de palavras ou de frases. Não tem problema você colocar a sua língua mãe, né? A língua materna do lado. Então, de repente, eu escrevo book igual a livro. E faço isso com várias palavras e várias frases, tá? Eu faço isso, posso colocar, por exemplo, 15 frases, posso colocar 10 palavras ou frases, a quantidade que você quiser. É interessante que o David James, nesse método, ele fala que você pode fazer isso sem muito esforço, sabe? Sem encanar muito. Você vai lá e sai colocando várias coisas que você achou legal anotar na sua lista. No dia seguinte, você vai fazer uma nova lista. E no outro dia, uma nova lista. Passado 14 dias, você vai voltar lá naquela sua primeira lista e você vai perceber, né, se o seu cérebro conseguiu reter 30% daquelas palavras ou frases que você tinha colocado. As frases que você não reteve ou palavras, você vai fazer uma nova lista. Então você vai reescrever aquelas palavras, como se fosse um funil. E assim você vai fazendo com todas as listas que você foi criando, né? E recriando, criando e reescrevendo e jogando lá na frente do caderno. Então é uma técnica, digamos que simples, mas muita gente está fazendo, muita gente está gostando de fazer isso. Novamente, você precisa testar o que é mais divertido para você. Lembrando sempre de usar cores para ajudar também na memorização e formato de círculo. Uma outra forma de você trabalhar com esse sistema de repetição espaçada, pode ser que você também já tenha escutado falar de flashcards. E com os flashcards você tem duas formas de trabalhar. Você pode, né, o flashcard, vamos imaginar que esse papel aqui, né, vou cortar em dois. Inclusive, muitas pessoas fazem os seus flashcards, quem curte essa técnica do flashcard. E aí, de um lado do papel, você escreve a palavra em inglês, do outro lado você escreve em português. Você pode fazer isso assim, né, usando as duas línguas, ou você pode também trabalhar só com inglês e trabalhar com imagens, né? Tem gente que faz os flashcards com desenho, com ilustração, tirando foto das coisas e depois fazendo aquilo virar um flashcard. Então, por exemplo, eu tiro foto dessa xícara e aí eu coloco no meu flashcard essa foto como xícara e aí eu escrevo lá cup. E aí a ideia é você espalhou esses flashcards, você tenta forçar a sua memorização como num jogo de memória, sabe? E aí você testa, né, sem olhar, então de repente a palavra tá aqui em português, e aí você tenta lembrar essa palavra em inglês, e aí você vira, ou você faz o contrário, a palavra tá em inglês, e aí você tenta lembrar o significado dela em português, e aí você vira o papelzinho. Então é mais ou menos parecido com um jogo da memória. E hoje já existem aplicativos que fazem isso, então tem um aplicativo que é o Quizlet, não sei se você já ouviu falar, que ele é bem legal, porque ele faz tudo isso, né, de uma forma mais automática. Você não precisa ficar recortando nada, você consegue criar os seus próprios flashcards lá dentro do Quizlet. Bem legal. Outro aplicativo muito conhecido, que está sendo muito usado, que também tem como base o sistema de repetição espaçada para te auxiliar na memorização de palavras e expressões e frases novas, é o Anki, que é um aplicativo que faz todo esse... É como se fosse a Gold List, mas ele faz todo esse controle, em vez de ser manual, ele faz esse controle automático. Então, você aprendeu 10 palavras novas, você vai no seu Anki, né, e você insere essas palavras lá para depois ele automaticamente te lembrar e te forçar a rever aquelas palavras depois de um determinado período de tempo. E fora tudo isso, se você quiser outros meios mais simples, digamos assim, se você não quiser usar aplicativo, né, você pode tentar trabalhar com post-its. Tem muito aluno que eu vejo que sai colando vários post-its pela casa, ou não necessariamente pela casa, mas você cola um post-it nos lugares que você vê com frequência, então na sua mesa de trabalho, no seu computador, né, e você pode substituir esse post-it a cada 10 dias, a cada uma semana, a cada 15 dias, né, sempre observando a hora de substituir. Então, vamos imaginar que eu aprendi 5 palavras e eu vou colar aqui nesse post-it as 5 palavras que eu aprendi. Naturalmente, né, mexendo no meu computador, trabalhando com ele, eu vou quase que sempre olhar essas palavras, né, e depois eu posso examinar, né, se eu realmente interiorizei essas palavras a fim de remover esse post-it e colocar um outro, então, com mais outras 5 palavras e assim vai indo. E aí tem uma outra técnica que eu achei muito legal, que inclusive eu não conhecia, eu nunca tinha pensado, digamos assim, né, também trabalhando com esse sistema de repetição espaçada, né, para você memorizar palavras novas, e uma aluna nossa disse que faz isso e eu achei muito legal e quis compartilhar aqui com você nesse workshop. Que é basicamente o seguinte, toda vez que ela vê uma palavra nova, né, então de repente a palavra foi board, ela digita lá no Google board. A palavra foi lamp, ela digita lá no Google
lamp. E dessa forma, como ela é muito visual, ela vai vendo as imagens, né, de lamp, de board, de cup, enfim, e várias outras palavras, e é um recurso que ela usa para tentar memorizar, assim, um novo vocabulário. Achei bem legal, então resolvi compartilhar com vocês. E tudo isso que a gente está falando são técnicas, né, que você vai aplicar, né, para te ajudar a memorizar, a interiorizar, de fato, né, vocabulário novo, frases novas, mas você pode fazer isso tanto de forma visual, como a gente está falando, mas também passar isso para forma falada, né? Então, se você está fazendo os flashcards, você pode pronunciar as palavras, se você está fazendo o esquema do Google, pronunciar as palavras sempre tentando falar, né? Para que você possa também já praticar um pouquinho a pronúncia. Lembrando que esse vídeo é um trecho de uma aula que foi parte de um workshop para alunos iniciantes e básicos que eu realizei, e se você gostou, você pode assistir todos os outros vídeos que foram parte desse workshop aqui no canal. Você me encontra nas redes sociais Facebook, Instagram, canal do Telegram, WhatsApp, e agora você também encontra esse conteúdo disponível no podcast Meta Inglês by Teacher Sammy, nos principais aplicativos de podcast. Deixe o seu like e o seu comentário. See you on the next videos. Thank you very much.